Olá, bem-vindo à minha casa, meu lar, vivência familiar em tempos de quarentena. Eu me chamo Lidiane, sou missionária da Comunidade Católica Shalom, Missão Recife, sou casada e tenho 3 filhos. Nós estamos refletindo neste tempo sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia. Então nós já estamos há 4 semanas conversando sobre ela. Se você não acompanhou, você pode ainda acompanhar, pode retomar os vídeos e assistir sobre a introdução e também o primeiro capítulo, que nós estamos dando embora nós não tenhamos a pretensão de esgotar esse assunto, nós estamos dando uma atenção a mais a esse capítulo, porque como o próprio título já propõe, à luz da palavra, precisa ficar muito claro para nós acerca da importância e centralidade da palavra de Deus, tanto na minha vida, na sua vida como pessoa, indivíduo, mas também a centralidade da Sagrada Escritura no centro e no seio da família. A palavra de Deus é a verdade e ela não volta, quando ela sai da boca de Deus, ela não volta a Ele sem ter cumprido a missão que Deus designou a ela. Todas as Sagradas Escrituras, tudo que está no livro da Bíblia, ele fala a respeito de nós, fala a respeito da nossa salvação. Se você olhar desde o início, no Gênesis, no Antigo Testamento, até o Apocalipse, a palavra fala o que é o homem e fala também quem é Deus e como o homem deve se relacionar com Deus. Então eu volto a insistir na importância dessa centralidade da palavra de Deus, para que a sua vida seja pautada pelo princípio da verdade e não para que você não fique movido por ideologias que estão no nosso meio e que nos levam a navegar por mares instáveis e que uma hora outra hora não é mais. Então nós precisamos que a verdade seja o centro e princípio da nossa vida. E a verdade é o que sai da boca de Deus, porque Deus é a verdade. E a partir dessa perspectiva de que a palavra de Deus ela precisa ter uma centralidade na nossa família, então nós descemos agora, ainda no primeiro capítulo, sobre a importância da família como igreja doméstica. A família como lugar onde Deus habita, um sinal da presença de Deus. O Salmo 128, ele continua: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, no versículo 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Essa dimensão da bênção de Deus, da presença de Deus, nós sabemos que para o povo hebreu, a bênção é a presença de Deus. Então a presença de Deus no lugar onde ele habita. E ele habita onde? No seio da família, segundo o Salmo 128. E esse local onde Deus habita, ele é também o local da catequese dos filhos. E este é um dos princípios da família, um dos princípios mais elementares, né? Uma dimensão da família é a educação do filho. A catequese é a iniciação na vida cristã dos filhos, mas também em relação à formação da pessoa como um todo. Nós já falamos sobre isso em outros episódios, inclusive nós utilizamos esse documento da igreja, mas que fique claro para nós que na palavra nós temos essa dimensão da centralidade, da presença de Deus por meio da palavra que é transmitida na oralidade para os filhos. Os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como ensinam frequentemente os sábios na Bíblia. A dimensão de honrar o pai e a mãe, então tem esse lugar dos pais, mas também o lugar dos filhos. Os filhos que devem honrar os pais, os filhos que devem ouvir os seus pais, e também os filhos que não são propriedade dos seus pais, não são propriedade da família. A família precisa ensinar a dimensão de obediência a esse filho, mas precisa torná-lo livre, porque é próprio do amor deixar livre. Livre para quê? Para viver o seu caminho pessoal, para viver a sua vocação. Seja uma vocação a uma vida profissional, seja uma vocação à vida de entrega ao reino. Nós precisamos formar os nossos filhos para isso.
Mas já falamos bastante sobre a educação dos filhos, também em episódios anteriores, que podem ser e devem, né, ser retomados. Também o Salmo vai dizer a respeito de que a paz venha sobre os seus filhos. E se a paz precisa vir, significa que em alguns momentos ela não está. E aí o Papa vai dizendo sobre situações de sofrimento e sangue que existem e que existem nas famílias. Então ele vai apresentando a palavra de Deus como uma companheira de viagem para essas famílias. E aí ele vai fazendo toda uma narrativa de episódios bíblicos que mostram os conflitos na família e que Deus não é alheio a eles. Então, vou citar alguns, tá? Então ele fala, por exemplo, da dimensão da doença da sogra de Pedro, o drama da morte na casa de Jairo, ou ainda a morte de Lázaro, o pranto da viúva desesperada diante do profeta Naim, o grito do pai do epilético, Zaqueu e Mateus, que Jesus encontra estes nas suas próprias casas, sabemos que eles viviam em graves situações de pecado, de exploração do povo. Também a mulher pecadora, que é pega na casa do fariseu, que invade a casa do fariseu. Temos também a dimensão das ansiedades e tensões nas famílias que são inseridas na parábola, né? O comportamento dos filhos, né? O filho pródigo, aqueles que são vítimas de violência também. E o Papa vai falando de várias passagens bíblicas onde é apresentado a nós famílias que vivem em situações dramáticas semelhantes às nossas situações. Porque Deus não é alheio à nossa vida, Deus se interessa pela nossa vida. E se você hoje vive em uma situação de drama familiar, e todos nós temos, né, talvez no núcleo mais próximo, né? Não. Mas se a gente parar e pensar um pouquinho, alargar um pouquinho os nossos horizontes, a gente encontra nas nossas famílias esses dramas de violência, de abandono, de incompreensão dos filhos, de desobediência dos filhos, de enfermidades. E nós precisamos então olhar para aquilo que o Papa nos dá como resposta, e ele nos dá a palavra de Deus como esse caminho, um caminho concreto, um caminho coerente, a palavra como a nossa companheira de viagem para nossas famílias que estão em crises ou em alguma tribulação. Ainda nessa primeira parte, o Papa fala da dimensão do trabalho, que é a primeira parte do Salmo, que diz que o homem viverá pelo trabalho de suas mãos, né? Do trabalho de suas mãos ele terá a felicidade. Então a importância da dignidade humana a partir do trabalho, também o drama que aí se apresenta, principalmente nesse tempo onde nós temos tantas pessoas desempregadas e que nós cristãos precisamos socorrer essas pessoas na medida das nossas possibilidades, nós precisamos socorrer, né? E se você é alguém que se encontra nessa condição, você também precisa buscar ajuda para ser socorrido. Mas Deus também não é indiferente a isso. Tudo está nas mãos do Senhor e Ele cuida de todos. E por fim o Papa termina falando sobre a ternura, que deve ser cultivada e encontrada no seio familiar. A ternura e o amor, para que reine na família a lei do amor e o dom de si, que todos sejam um dom, que sejam dons uns para os outros, que as crianças sejam educadas para serem um dom para a sua família, mas um dom para a humanidade que necessita de homens e mulheres bem formados. E o Papa ainda diz, olhem para a família de Nazaré, olhem a família de Nazaré, vejam como eles vivem e vivam a partir dele. Por isso eu fiz questão de colocar atrás de mim essa imagem, né, ao longo desses dias, dessas reflexões, da família de Nazaré. Sejam eles o nosso modelo de família. Todo o comprometimento que um tem com o outro. O quanto cada um dos três são plenos. José é pleno em si. Maria é plena em si. Por isso realizam um ao outro.
Jesus foi formado e é pleno em si, mas também foi formado no seio da família. E é pleno, e é por isso é capaz de dar. Só quem é pleno em si mesmo é capaz de se fazer dom. Cresçamos, meus irmãos. Cresçamos na experiência com a palavra de Deus, na centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas, que nos amadurece e nos faz homens e mulheres de fé. Shalom.